Vamos trabalhar a nossa mochila étnica. Do que é que precisamos para fazer esta mochila? Esta mochila tem aqui muitos componentes, mas vocês podem simplificar. Adaptem o desenho às vossas capacidades e ao vosso gosto. Primeiro, vamos partir do círculo de base. Este é o meu círculo de base. O meu círculo de base tem 14 cm de raio, o que é o raio, portanto, a circunferência ou o círculo dividido em 4. Deste extremo até aqui medimos 14, vamos com a fita métrica medindo 14 cm sempre partindo deste ponto e encontramos a circunferência inteira. Isto é um aproveitamento de sarapilheira, por isso é que ela tem desenho do lado contrário, mas como não se vê do avesso, está perfeito. Aquilo que nos der de área da circunferência, portanto este contorno, se vocês não souberem fazer o cálculo, podem então fazê-lo com a fita métrica em pé, medir toda a circunferência. No caso estamos a utilizar mais ou menos 90 cm, portanto um bocadinho mais se não me engano, não, 90 cm, que é exatamente o que tem aqui a minha tábua de corte e foi exatamente aquilo que eu cortei na minha sarapilheira. Eu tenho 91 cm de tecido de sarapilheira, isto para a base e depois para a parte superior, para fazer o acabamento, ok? Vamos precisar de dois retalhos de 90 cm por 15 de largura. Estas são as peças em sarapilheira. E depois, para a parte superior da nossa bolsa, eu vou utilizar um retalho de 26 de altura pelos 90 de largura. E no meu caso estou a trabalhar com algodão, eu fiz o bordado, portanto aquilo que vemos aqui são bordados feitos na máquina. Tem o estabilizador, vejam que é um algodão super fino e eu vou trabalhá-lo também com plástico cristal. Portanto aqui eu vou plastificar a parte superior da bolsa e este algodão especialmente. Porquê? Porque é um material que em comparação à sarapilheira se vai manchar com mais facilidade. Daí eu vou dar esta prevenção, portanto ele vai ser lavável à mesma, mas vai ficar aqui já uma resistência maior às manchas do que aquilo que era suposto se ficasse só o algodão. Vamos utilizar também cinta ou fita para mochilas, que é a tal fita de algodão que temos estado a trabalhar em todas as mochilas e lancheiras que temos feito até aqui. Vamos precisar de um suportezinho para alças e vamos precisar de um regulador, no caso, porque vamos fazer a alça ou ajustável. Vamos precisar de mais cinta, portanto aquela que eu tinha aqui não é suficiente, vamos precisar de mais. Vou precisar de etiqueta, no meu caso. Vamos precisar de cordão de algodão para fazer o fecho da nossa bolsa. Vejam que ela vai aqui de encontro ao nosso amarelo. E eu vou utilizar 3 fitas decorativas. A primeira, o vivo, portanto, que é o viés com o cordãozinho. Vou utilizar uma fita decorativa de motivo étnico e vou utilizar os pompons. Portanto, isto vai ficar tudo aqui na emenda entre esta peça e a sarapilheira. Bem, vamos lá ver como é que trabalhamos isto. Ok, numa primeira fase, aquilo que vamos fazer é instalar a alça. A alça vamos instalá-la desta forma, portanto resbeja aqui ao nosso bordado e consequentemente o outro lado, uma vez que esta bolsa vai em círculo, o outro lado vamos costurar mais ou menos até aqui, porque depois temos que dar o acabamento. O outro lado da nossa alça vai ficar colocado, portanto deste lado temos a margem onde eu devo costurar, ok? Portanto isto para fechar, e deste lado, ao ladito daquilo que é então esta peça, vamos fazer a colocação desta parte da alça. Só depois de fechar é que fazemos a colocação do outro lado, porque se tivermos que costurar as duas vai ser mais complicado. Portanto, fixamos esta aqui, dada ali aquela manobra, ou até podemos fazer aqui mais próximo deste desenho, para depois isto ficar do lado contrário. Porquê? Porque a nossa peça é circular e esta peça vai precisar então dar a volta.
explicar, portanto já costuramos aqui a nossa alça central, eu já costurei aqui a etiqueta, deste lado já tenho a alça costurada e agora aqui eu faço a colocação destas duas peças, sabendo que a minha costura tem que passar nesta marca, eu faço que a minha alça coincida com a alça do lado contrário e faço a marcação. Este é o ponto que eu vou fazer. Obviamente todos os outros materiais vou ter que costurar a posteriori com isto em forma circular, mas é muito mais fácil se tiver já a alça assim colocada, porque senão esteticamente fica feio. Se não quiserem complicar a vida, subtraiam o passo da alça.
Vamos trabalhar agora a parte do nosso forro, portanto vamos costurar esta nossa peça. Atenção que a nossa parte do forro tem 36 cm, porque é a medida desta peça até aqui ao extremo, portanto temos que somar esta peça, uma vez que depois o acabamento vai ser feito com outra peça de sarapilheira e o forro vai ficar costurado entre estas duas peças, portanto esta peça exterior e entre a peça de acabamento de sarapilheira. Esta será a parte exterior. Vamos então acabar o nosso forro. O forro é nada mais nada menos do que isto, portanto o nosso retângulozinho costurado numa lateral e colocar a base circular em todo o contorno do nosso círculo. Para melhor distribuir o nosso círculo ou o tecido do nosso círculo, aquilo que podemos fazer é dobrar em 4 esta nossa peça, fazer 2 piquetes nesta parte que serão os quartos. Portanto, e aqui vamos encontrar os 4 biquitos este não ficou marcado. Os 4 biquitos da nossa circunferência. Portanto, aqui vai ser mais fácil depois então dividir aquilo que é o tecido. Se dividirmos também o tecido em 4, portanto a costura conta como uma parte, isto será o meio da minha peça, e se dividirmos assim, teremos então aqui o piquete das 4 partes e aqui o de meio. Automaticamente será mais fácil fazer coincidir cada piquete com cada piquete da circunferência para uma melhor distribuição do tecido. Vamos lá finalizar então aqui o nosso saco. Portanto, a parte do fundo já está costurada. O que nós vamos fazer é encarar esta costura com a costura do nosso saco. Atenção que vamos meter do avesso contra o avesso, ok? O direito vai ficar para nós. Aqui vamos encarar costura com costura. E vamos segurar esta peça. Agora aqui aquilo que temos que fazer é distribuir todo este material pelo nosso saco. Se sobrar um bocadinho podem fazer um ligeiro franzido. Agora se faltar é que não, se faltar é que é mais complicado. E agora com alfinetes, atenção que estamos do lado direito, ok? Eu vou só segurar este aqui para ser mais fácil. Estamos do nosso lado de dentro, mas com o direito do forro virado para nós, desta forma. E esta peça eu vou ter que dobrar na metade. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser encarar aqui a minha sarapilheira com este material. Vou deixar aqui uma margenzinha para depois poder fazer o acabamento. Vou costurar primeiro por aqui, porque depois faço o acabamento na parte exterior e ainda tenho que fazer as pregas para depois passar
o nosso fio de algodão, ou o nosso cordão de algodão. Aqui basicamente eu vou juntar as peças.